Boa noite, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, imprensa, agraciado doutor José Edson. Queria aqui cumprimentar a dona Natália, minha eterna diretora, como disse bem o meu colega Hilton, lá do Alto Aragão, em nome de todos os presentes aqui nesta casa. Senhor presidente, eu quero aqui iniciar minha fala. Eu tenho sido cobrado por muitas pessoas de nossa cidade, eu acho que não só eu, como outros vereadores, sobre a situação dos Correios de nossa cidade. Há muito tempo está havendo uma escassez de funcionários daquela instituição e isso tem dificultado muito a vida de muitos ipuenses. As correspondências não estão chegando em suas residências. Normalmente chegam as promissórias, as duplicatas, as contas depois do vencimento. Isso tem trazido seríssimos prejuízos para todos nós. E nós não sabemos o que está acontecendo de fato, se é realmente a falta de funcionário, de servidor. Nós não sabemos se isso já vem lá de Fortaleza, mas o certo é que grande parte dessas correspondências não estão chegando em nossas casas. E eu queria aqui pedir, senhor presidente, como essa casa tem uma força enorme, que o senhor fizesse um requerimento à Regional dos Correios, aqui em Crateús, para que fosse tomada alguma medida, alguma providência, no sentido de normalizar o funcionamento dos Correios, principalmente nessa parte de entrega de contas, de duplicatas, de promissórias, de encomendas nas residências de todos nós. Então, senhor presidente, queria que ficar registrado esta minha fala e que Vossa Excelência depois fizesse um ofício ao diretor dos Correios, à Regional dos Correios, lá na cidade de Crateús. Senhor presidente, tramita nesta casa 2 projetos, os projetos que eu recebi hoje. O primeiro é que o prefeito pede autorização da Câmara para fazer um parcelamento da dívida junto à Ipuprev do nosso município. É uma matéria muito polêmica, principalmente quem viveu os últimos anos que passaram nesta casa. A instituição Ipuprev foi criada na gestão de Sávio Pontes em 2009. Na verdade, eu votei a favor da criação desse instituto. Votei, mas confesso a vocês que votei mais com certo receio, porque na época eu disse mesmo para o senhor prefeito que se eu fosse servidor, eu tivesse que optar de escolher entre o INSS, que é um órgão federal, e o Ipuprev, eu escolheria o INSS. Mas, como a gente fez um levantamento em outras cidades, e já existia o Instituto Ipuprev, e em muito bom funcionamento, nós entendemos que deveríamos votar aquele projeto. Porque a única preocupação nossa era se realmente algum gestor não tivesse o zelo necessário com o dinheiro do Ipuprev. Aconteceu que na gestão do senhor prefeito, Sávio Pontes, ele cometeu realmente alguns equívocos, e um deles foi deixar de repassar por algum período o dinheiro que era descontado do servidor para a instituição do Ipuprev. Isso trouxe muitos problemas para ele e para muitos servidores. E eu vi aqui nesta casa muitos colegas vereadores, na época, que faziam a oposição, que depois fizeram a situação, atacar o ex-gestor, de que o mesmo havia surrupiado o dinheiro do Ipuprev, havia roubado o dinheiro do Ipuprev. Os 4 anos de gestão do ex-prefeito Sérgio Fino, ele conseguiu ter uma vida normal, retirando do servidor, mas repassando para o Ipuprev. Infelizmente, no ano de 2017, o senhor prefeito cometeu o mesmo erro que o ex-gestor. Ele retirava o dinheiro do servidor e não repassava para a instituição do Ipuprev. E isso foi levantado aqui por nós, inclusive o vereador Hilton Belém solicitou da presidência desta casa a presença do diretor do Ipuprev para que ele pudesse fazer algum tipo de esclarecimento. E nós sabíamos de fontes, pessoas ligadas à administração, que de fato o senhor prefeito
estava em débito com o Ipuprev. E eu, vendo o portal da transparência, pude comprovar essa falha. Eu não vou usar o termo surrupiar e nem o termo roubar. Dizer apenas que o senhor prefeito cometeu uma falha, igual ao seu antecessor. E agora ele remete a esta casa um projeto para renegociação dessa dívida. Eu voltarei contra esse projeto. Imagino a situação de meus colegas que por muitas vezes cobraram, e com razão, a falta de zelo do ex-gestor com esse dinheiro e que agora se veem numa situação muito delicada, muito constrangedora, porque vão ter que aceitar essa renegociação, vão ter que aceitar essa falta de zelo que o senhor prefeito teve com o dinheiro dos servidores do nosso município. A questão do Ipuprev, qualquer pessoa sabe muito bem que isso se caracteriza como apropriação indébita. Isso dá improbidade administrativa, isso é crime. Alguns prefeitos dizem que o presidente sancionou uma lei em que dava poderes para que os senhores prefeitos pudessem fazer uma renegociação dessas dívidas. E talvez isso tenha influenciado muitos prefeitos a não repassar o dinheiro para o Ipuprev, porque já tinha de antemão essa segurança de que poderia fazer esse parcelamento. Mas de antemão quero dizer que a atitude do senhor prefeito atual foi a mesma cometida pelo ex-gestor. Não muda em nada. E eu, particularmente, o meu voto é contrário a essa renegociação da dívida do Ipuprev. Para vocês terem uma ideia, no esboço do projeto não fala os valores. Simplesmente dizem que esse parcelamento é em 200 meses, algo em torno de 16 anos, e que, com certeza, o seu prefeito vai deixar grande parte dessa dívida para os futuros gestores que vão comandar a nossa cidade. Nobre colega, uma parte, por favor. Nobre colega, há 30 dias atrás eu entrei com um requerimento aqui na Câmara Municipal de Ipu, na Ipuprev, para que o senhor diretor da Ipuprev comparecesse aqui à Casa do Povo e trouxesse os devidos esclarecimentos para os funcionários públicos dessa terra, para os pais de família e mães de famílias que trabalham e estão sendo descontados os seus impostos. E para onde é que está indo esses impostos de 2017? Foi gasto em quê? Cadê os milhões que era para ter sido repassado para a Ipuprev, que ninguém dá satisfação? Mas eu dei 30 dias ao diretor da Ipuprev para vir, ele não veio, dar explicação ao povo. Agora a gente vai ao Ministério Público, que hoje no Ipu tem promotor, hoje no Ipu tem juiz, e as coisas estão bem diferentes. Para onde é que foi esse dinheiro todinho de 2017? Se está sendo descontado do povo e não está sendo enviado para os cofres da Ipuprev? Para amanhã ou depois o servidor poder usufruir desse dinheiro na sua aposentadoria. Cadê esse dinheiro? Agora vem um parcelamento, não diz quanto é a dívida, não diz quanto é o parcelamento e nem diz quais são os anos dessas dívidas. Então, obrigado pela parte. Obrigado, vereador. E queria aqui lembrar também, parabenizar a vereadora Arlete, que por 2 oportunidades ela já entrou com um projeto de lei nesta casa, solicitando que seja feito um projeto, que seja feita uma blindagem nos recursos do Ipuprev. Colega. Que isso seria uma forma de inibir algum descuido de algum gestor, de não repassar o dinheiro devido, porque se desconta do servidor, automaticamente tem que se repassar para o Ipuprev. Aquele dinheiro não é do seu prefeito, é do servidor que foi descontado do seu salário. Questão de ordem só. Eu aqui, realmente, lhe observando no seu pronunciamento, é verdade que na legislatura passada nós fizemos um requerimento pedindo esclarecimentos com relação à Ipuprev, município de Ipu, solicitando o comparecimento do seu presidente para fazer esclarecimento aqui nessa tribuna com relação a esses recursos, e nunca que ele veio. A gente também viu aqui, o colega vereador Genésio também apresentou há uns 15 dias atrás, 30 dias atrás, outro documento aqui nesta casa também, outro requerimento, solicitando o mesmo para dar esclarecimento com relação aos repasses de 2017.
e que também até agora não tivemos nenhuma posição. E fica difícil nesse momento, quando os vereadores desta casa pedem um esclarecimento, posições, para sanar alguma dúvida, trazer alguma informação, e que não vem nenhuma informação nesta casa, aí fica difícil quando aparece aqui nesta casa o projeto de reparcelamento e parcelamento de dívida. Fica difícil dos vereadores, dos edis aqui nessa casa, realmente de ter um discurso, de ter uma fala diferenciada dessa que Vossa Excelência hoje traz a essa tribuna, porque nós entendemos que esta casa, quando ela pede um esclarecimento a um diretor, um departamento, qualquer coisa que seja, uma instituição, uma autarquia, eu acredito que seja palpável, que a mesa diretora faça com que eles saibam e tragam as informações dessa casa, mas não tem chegado essas informações. Então, quando chega aqui nesta casa um projeto desta magnitude, desta relevância, fica até difícil dos próprios vereadores fazer uma análise, uma autoanálise de fato e de verdade, e dar um voto conforme a explicação daqueles que estão sendo requisitados seria diferente, mas que hoje nós somos obrigados realmente a votar contra esse projeto, porque não tivemos nenhuma explicação sequer, absolutamente nada. Então, com certeza também o meu voto será contra, porque não tivemos as devidas informações. Muito obrigado. Ok, vereador. E dizer que é muito importante que o seu projeto de blindagem ele ganhe força nesta casa, e que o seu prefeito se sensibilize e envie a esta casa esse projeto para que possa dar uma maior segurança a todos os servidores do nosso município. Por fim, senhor presidente, eu queria falar de outro projeto. É o projeto que cria a autarquia municipal do meio ambiente. Na verdade, é um projeto para arrumar emprego. A Secretaria de Meio Ambiente já é uma secretaria muito pequena, então não há necessidade de criar uma autarquia para se incorporar a essa secretaria. Não há necessidade. É tão pequena que não há necessidade. E nós, vereadores, ao longo desse tempo, a gente vem se juntando a um grande número de concursados do nosso município, mais de 300 concursados, que foram exonerados no primeiro ano de gestão do senhor prefeito, e que esses concursados vêm travando uma luta judicial já de muitos anos. E, graças a Deus, as decisões que têm sido tomadas pela Justiça são todas favoráveis a esses concursados. E uma das alegativas do senhor prefeito é que o motivo do não chamamento desse pessoal é que isso ultrapassaria a folha de pagamento do município. Então, baseado nessa alegativa do senhor prefeito, nós, vereadores que formamos a oposição, nós jamais poderíamos votar na criação dessa autarquia, porque, no mínimo aqui, o seu prefeito vai criar empregos que vai gerar, no final do mês, em torno de R$20 mil de custo. E R$20 mil daria tranquilamente para pagar 20, 25 merendeiras, 20, 25 auxiliares de serviços gerais. Então, em razão disso, nós, da bancada da situação, nós firmamos um acordo, um pacto, que daqui para frente, todos os projetos que chegarem a esta casa e que venham aumentar a folha de pagamento do município, nós somos radicalmente contrários, porque nós estamos defendendo uma causa de 371 concursados que fizeram concurso, estudaram, pagaram, passaram, não tem culpa de prefeito A ou prefeito B. E isso a Justiça já deixou bem claro. Então, a minha posição também é votar contra esse projeto, porque, no meu entendimento, não há nenhuma necessidade de criar uma autarquia para ser incorporada a uma secretaria muito pequena, talvez uma das mais pequenas da nossa cidade. Ok, vereador? Ivo, realmente o momento requer esse pensamento nosso da oposição, por conta do problema dos 371 concursados, exonerados, e que vem travando uma batalha grande há 5 anos na Justiça, mesmo tendo ganho todas as batalhas judiciais até hoje, com sentença, mas que até agora não foram chamadas. Eu não seria contra a criação da autarquia,
Eu não seria, mas devido ao momento, como um momento em solidariedade aos concursados, e esta autarquia, a criação dela, ela vai onerar o orçamento do município de Ipu. Basta só ver aqui alguns pontos: contratação por tempo determinado, R$40 mil, remunerações e vantagens de pessoa civil, R$50 mil, serviço de consultoria, R$30 mil, outro serviço, R$15 mil, outro serviço de terceiros, pessoas jurídicas, R$50 mil, equipamentos e material permanente, R$100 mil. Então, revendo isso aqui, vendo a posição dos concursados exonerados, porque a alegação é que não tem dinheiro para que pague, para que eles estejam na folha de pagamento, e a gente vê exatamente aqui a criação de uma autarquia dessa, e ter essas despesas aqui, é que eu me coloco em obstrução a qualquer tipo de projeto que venha a esta casa nesse momento. Eu me coloco, e nós da oposição nos colocamos em obstrução com relação a qualquer tipo de projeto que venha fazer essa oneração em detrimento dos concursados, porque eu quero aqui ser solidário a esta causa dos concursados, e na hora que eles forem chamados, realmente nós teremos uma nova posição, mas no momento é obstrução. Muito obrigado. Ok, presidente. O vereador. Senhor presidente, eu mereço minhas palavras. Muito obrigado, e a todos uma ótima boa noite.